noite. Importante a vitória, importante o volume que a gente teve ofensivo, com todo respeito ao nosso adversário, que é uma grande equipe, uma equipe paulista que tem um trabalho do Márcio, que já vem lá da Série B do ano passado. Então, adversário a gente sabia da dificuldade que ia ser. O primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo nosso na temporada, com muito volume ofensivo. Era para nós termos feito 1-0 com menos de 2 minutos de jogo, 2 chances claras de gols. Mas o atleta acontece, vai errar. Tivemos muitas finalizações. Enfim, o intervalo nosso, a gente comentou sobre não cair no segundo tempo. No primeiro tempo já teve 5 minutos que a gente baixou um pouco. Cara, eu acho até desnecessário eu falar aqui se eu mandei baixar ou não, porque por que eu mandaria baixar se a gente estava bem no jogo? Ainda fiz um comentário com os atletas. Eu falei, geralmente a linha de 4 são atletas que correm, não que correm menos, né? Mas são atletas que jogam um jogo mais posicional. E eu pedi para que os atletas do meio para frente não diminuíssem a intensidade. Se eles sentissem alguma coisa em termos físicos, que eles pedissem para sair. Tanto que o Igor Henrique pede ali com 7 minutos, 8 minutos. Porque eu queria manter a intensidade com as 5 trocas. Hoje, assim como em outros jogos, às vezes as nossas trocas elas surtem efeito. Hoje, as nossas trocas não surtiram tão efeitos. Isso faz parte, não é sempre que o atleta vai entrar tão bem. O resultado já estava muito encaminhado. Dificilmente a gente tomaria um empate. A gente não conseguiu manter o mesmo volume. Mas, assim, não tem por que eu falar, mas eu não pedi para baixar, mas acontece. Isso aí às vezes é psicológico do atleta, tá ganhando, quer se proteger um pouco mais. A gente acabou baixando o bloco ali, mas eu vi ali, o House fez uma defesa. Jogo de Série B, essa equipe aí vem de 2 empates, né? Contra o Atlético Goianiense, contra Remo, 2 equipes com poder bom, né? Atlético Goianiense e Remo. E hoje eles finalizaram uma vez apenas no nosso gol, mostra que a nossa equipe, mesmo quando a gente baixa o bloco, a gente é sólido. Não mandei baixar, mas assim, de repente a gente continuava lá em cima, marcando pressão alta, com volume ofensivo, poderia tomar alguma transição, que essa equipe do Botafogo ela é bem montada para ser uma equipe de transição. Talvez a gente tomaria algum gol. O importante foi a vitória, importante que a gente volta para o Oba, consegue essa nossa primeira vitória, e agora é recuperar os atletas para pensar na Chapecoense. Boa noite, Lacerda. Roberto Baronil, Rádio Difusora. Ouvindo tempo, né? Fez 2 gols, poderia ter dado 4, 5, é mérito. Agora, esses gols perdidos, de uma certa forma, você lamenta juntamente com os jogadores, já que se o Vila marca somente mais um, ultrapassaria Goiás e Cuiabá no saldo de gols? Essa seria bom, claro, né, Bruno? Era importante, mas o campeonato está recém começando. Claro que é bom tu sempre estar na parte de cima da tabela, então nem eu, na hora, não tinha esse conhecimento. Quando eu fiz as trocas ali, a gente trocou com 15 minutos, se eu não me engano. Na minha opinião, até seriam 4 trocas até 15 minutos. Isso é muito. De repente, trocar 2, 3. E a minha ideia era o quê? Era aumentar o nosso poder, principalmente de pressão na bola, de continuar dando dificuldade para a defesa adversária. Mas como eu disse, não é sempre que... Por exemplo, na final do Campeonato Estadual, as nossas trocas no intervalo, o time fez os 3 gols. Hoje aconteceu. E é por causa do atleta que entra? Não. Às vezes a mecânica de jogo com os atletas que antes estava mais... Foi o time que treinou mais. Eu tive apenas 2 treinos aí antes desse jogo, então a gente treinou mais a equipe que iniciou. Então a mecânica de repente não funcionou. Mas claro, quando eu boto o Gabriel Silva, o João Vieira e o Juan, eu chamo o Gabriel e o Juan e falo: 2-0 é um jogo extremamente perigoso. O terceiro gol, na minha opinião, mataria o adversário. Mataria assim, no sentido de muito difícil a gente tomar um empate, porque eu falei, se a gente toma um gol, qualquer bola parada, qualquer chutão lá vira perigo. Então assim, a minha ideia foi justamente já trocar 3 jogadores, tirar o Arilson, que tinha cartão amarelo, para não ter nenhum risco de uma expulsão, de ficar com um jogador a menos, coloca o João Vieira mais descansado, coloca o Gabriel e coloca o Juan. Mas infelizmente a gente não conseguiu ter o mesmo poder que a gente teve no primeiro tempo. Mas volto a dizer, o campeonato é extremamente equilibrado, o Botafogo tem qualidade, é bem treinado, é uma equipe muito organizada. O importante foi a vitória, é importante que o Vila é forte dentro de casa e a gente precisa manter essa sequência de bons jogos dentro de casa. Boa noite, Lacerda, Gustavo, Rádio Bandeirantes. Você, durante esses meses de trabalho, desde a sua chegada até a Série B do Campeonato Brasileiro, você alternou muito ali o ataque e ganhou opções, né? O Juan Ribeiro chegou, o Gabriel Silva é do Vila, mas também chegou em meio ao campeonato. E agora surge um jogador que está ali desde o começo, ganhando a sua oportunidade, ganhando sequência, que é o Lambandeira. Queria que você falasse sobre o desempenho desse jogador hoje, que se destacou mais uma vez nessa sequência ao seu comando. O Lambandeira, ele se resume a uma palavra: profissionalismo.
Vila contratou um jogador muito profissional. Às vezes muitas pessoas não entendem, por que não joga, ou isso ou aquilo. Às vezes os atletas mesmo, às vezes, vêm questionar, né, por que não estou jogando. Isso é normal. Labandeira nunca falou comigo. Nunca veio perguntar por que não estava jogando. Bem pelo contrário, ele procurava todos os membros da comissão para saber o que ele precisava melhorar. Às vezes o atleta ele baixa a guarda. E o Labandeira não baixou a guarda. Às vezes o atleta acha que merece jogar, mas não trabalha tanto para merecer, ou não está tendo oportunidade. Já falei isso internamente, o Labandeira foi do meio para frente o jogador que menos teve oportunidade no estadual. Não tenho certeza, mas se a gente for olhar a minutagem, com certeza, quase com certeza, é o jogador que teve menos minutagem. Só que ele trabalhou. E não adianta, quando tu trabalha, uma hora o resultado vem. E tá aí a prova, né? Isso. Entendeu? Então, eu entendo, né? Mas a gente era cobrado. O Vila tem que pressionar alto. E com todo respeito, tá? Porque eu sempre falei aqui que o Campeonato Goiano tá com um nível elevadíssimo. Mas as equipes do interior, digamos assim, dificilmente saíam jogando como o Botafogo sai jogando, cara. Isso é normal. A minha carreira praticamente ela foi em clubes menores como jogador. Quando a gente enfrentava o Goiás, o Atlético, o próprio Anápolis não era um time que alongava muita bola com o Paulinho. Então, assim, por que tá pressionando alto agora? Porque o adversário sai jogando. Então, a gente trabalhou para pressionar alto. Então, assim, dentro de casa, a gente precisa ter essa imposição. A gente precisa trazer o torcedor para o nosso lado. O torcedor não gosta de time passivo. Eu ainda estou conhecendo. Já estou aqui há 4 meses, mas é a minha primeira partida dentro do Oba. A gente começou a pressionar alto, a torcida vem junto. Imagina se eu colocar um time passivo aqui. Claro que vai ter adversário aqui que vai conseguir sair jogando, a nossa pressão alta pode não funcionar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que respeitar e eu vou ter que baixar no bloco médio, no bloco baixo. Mas claro que a nossa ideia, principalmente jogando dentro de casa, na frente do nosso torcedor, é pressionar alto. A gente teve pouco tempo de trabalhar, mas assim, os atletas são muito comprometidos. Ontem o nosso treinamento praticamente ele durou ali 15, 20 minutos, a parte tática, foi muito mais aqui nessa sala. As orientações no quadro, mas tudo jogador inteligente que conseguem fazer, às vezes nem treinando, só no quadro a gente consegue em vídeo mostrar para eles, mas a nossa ideia, é claro, que é sempre dentro de casa ter um time que tenha o controle da partida e que consiga pressionar o adversário muito forte. Boa noite, Rafael. Igor Ferreira da Fenomenal. Eu queria que você fizesse uma avaliação do Oba, né? Primeiro jogo seu do Vila Nova, de alguns jogadores também, primeira partida aqui no Oba, com a torcida. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Desse retorno do Vila Nova para o Oba, também avaliasse o gramado também. Como é que foi essa estreia do Rafael Lacerda aqui? Muito positiva, principalmente pela vitória, né? Os jogadores queriam muito voltar para o Oba, eu como treinador e comandante do processo, né, também queria esse retorno. O gramado não teve problema e assim, é um processo esse gramado, tenho certeza que num pequeno espaço aí esse gramado vai estar excelente, top, né? Porque o clube investiu para ter um gramado de excelência, ele ainda não está 100%, mas hoje não teve nenhum problema, não podemos falar que teve nenhum lance que atrapalhou, né? Algumas falhas ali, mas isso é normal de um gramado novo, todos os clubes passam por isso, e eu não tenho certeza que nos próximos jogos, talvez daqui 3, 4 semanas, até menos, esse gramado vai estar na excelência. É bom jogar na frente do nosso torcedor, o torcedor consegue empurrar o adversário para trás, consegue empurrar o nosso time para frente. Hoje não estava o estádio lotado, mas tem que salientar quem veio, que nos ajudou demais. Eu teve essa semana aí com feriados, tenho certeza que aquele ponto que a gente conseguiu fora de casa, que eu falei que só ia valer se a gente ganhasse hoje, a gente venceu, então não tenho dúvida que na sexta-feira a gente vai ter um público ainda maior, porque o Vila dentro de casa é muito forte, a gente conta muito com o nosso torcedor. Boa noite, Rafael. Terceiro jogo consecutivo em Goiânia, 2 vitórias e um empate, né? É a sequência que o Vila vai encerrar na sexta-feira contra a Chapecoense. Queria saber de você essa importância desses resultados e dessa sequência de jogos em Goiânia para que o Vila possa começar bem a Série B. A gente tem as nossas metas, né, internas, a gente traça junto com a diretoria e o departamento de futebol, e a gente bateu, né, inicialmente. O campeonato é muito longo. Eu penso que para ti conseguir esse time no G4 e brigar até o final pelo acesso, que é o nosso objetivo, tu não pode perder ponto dentro de casa. Os tropeços, quando eles acontecerem, eles têm que ser fora de casa. Se a gente for olhar o nosso início, a gente perde para um adversário que está bem na competição, que é o Curitiba. A gente vence os 2 adversários, eu digo, porque agora o campeonato está começando, 2 adversários diretos, né? Paysandu e Botafogo. E para te sonhar com acesso, tu tem que buscar ponto fora. E aí a gente buscou.
E principalmente num clássico, a gente sabe a dificuldade que é jogar fora de casa, sem a presença da nossa torcida, só com torcida única do adversário. Então a